Fala mundo, espero que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje eu vim dar dicas do que você deve perguntar para as host families no momento da entrevista do programa de au pair, para que você não caia em uma host family perigo. Se você não sabe, muita gente passa perrengue sim no programa de au pair, porque vai para uma host family que não é boa. Às vezes a host family parece uma coisa e depois é outra. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas de como você vai evitar isso e como você pode ter sucesso no seu programa de au pair. Se você não me conhece, eu sou a Juliana, sou a dona aqui do canal do Interju. Fui au pair durante 2 anos e meio em Nova York com a mesma host family, tive uma experiência incrível. Se você quer saber um pouquinho de como foi o meu match com essa família, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o vídeo anterior do canal, onde eu conto um pouquinho sobre isso. Sou também professora de inglês, enfim, compartilho várias dicas, dou aulas personalizadas, consultorias, e aí você pode me acompanhar também lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, @ju_moretti, porque você acompanha um pouquinho do meu trabalho por lá. Agora vamos voltar aqui pro vídeo de hoje. É importante, vou falar aqui desde o começo para você, que você escute todas as dicas de perguntas, porque isso vai garantir com que você não tenha, ou pelo menos minimizar, né, o máximo possível, a chance de cair com uma família perigo. A gente já ouviu várias histórias, né, de pessoas que foram expulsas de casa de host family, que host family tratou a pessoa mal, e é claro que a gente acaba sempre ouvindo um lado só da história. Mas qual é o momento crucial, né, onde você vai conhecer a host family? É o momento da entrevista, depois que você já teve o teu perfil aprovado pela agência de intercâmbio, tanto do Brasil quanto da agência americana, seja ela qual for a tua, e as famílias, né, americanas começam a entrar em contato com você. E aí você pode falar: Juliana, pelo amor de Deus, eu não sei o que perguntar. Ou se perguntar tal coisa, será que parece que eu tô sendo interesseiro? Ou será que vai pegar mal? então calma que eu vou te dar várias dicas do que você tem que perguntar. Vamos começar agora. Aliás, antes de eu começar, esqueci de falar lá no começo do vídeo. Já pausa aqui, faz a tua inscrição no canal se você não é inscrito, não é inscrita. Deixa o teu like e um comentário que eu quero saber se você tá fazendo programa de au pair ou pretende fazer, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu falo que é super importante no momento da entrevista é que, além de você se apresentar, o que é possível que a host family peça pra você fazer, você peça uma apresentação da host family. Peça uma apresentação do host parents, pergunte sobre a rotina deles, o que eles gostam de fazer juntos com uma família, junto com as crianças. Pergunte, né, apesar de já ter no perfil da família, mais sobre as crianças, para mostrar que você tem interesse também naquela família, em relação à idade, atividades que essas crianças gostam de fazer. Pergunte um pouquinho sobre a rotina de escola dessas crianças, se elas já tiverem idade escolar, ou se elas têm alguma atividade extracurricular também. Na família americana, né, na verdade na cultura americana, é muito comum que as crianças tenham muitas atividades, igual aparece em filme, né, tem balé, tem karatê, tem alemão, enfim, tem várias atividades. Então pergunte um pouquinho disso, porque com base nisso, você começa a entender um pouquinho da família em si, da rotina da casa. Agora, falando em rotina, um aspecto fundamental que você pergunte, que eu vou deixar aqui, é em relação ao seu schedule. Você tem que saber qual será a sua rotina de trabalho. Normalmente as host families já trazem isso para você, mas é importante que você não deixe de mencionar caso a própria host family não comente. Você pode falar: olha, muito legal a rotina que vocês compartilharam, né? Dê aquela valorizada, mas fale também: e como funcionaria o schedule da au pair dentro dessa rotina de vocês? Aí você já pode emendar até uma pergunta na outra para saber como seria o teu dia a dia de trabalho. E com base no que eles responderem, você pode ter mais dúvidas, você pode tirar, não tem problema nenhum. Você pode perguntar se você vai ter que dirigir com as crianças para alguma dessas atividades que eles vão comentar. Você pode perguntar como vai ser a utilização do carro dessa família, se você tiver o carro disponível para você. É importante que você saiba, porque algumas au pairs às vezes acabam se frustrando por conta, de não ter carro, dependendo da localização, ou ter que dividir o carro com os host parents, ou ter limite de utilização, de repente, de milhagem ou de gasolina. Então é importante que você esclareça isso também. Pergunte a respeito da utilização do carro, se você vai ter que utilizar o carro para levar essas crianças para algum lugar, e pergunte também se no teu tempo livre o carro vai estar disponível para você e se tem alguma regra específica em relação à utilização do carro. E caso o carro não esteja disponível, se existe algum outro tipo de
locomoção que você possa utilizar, e aí pode ser um transporte público, por exemplo, um ônibus, um metrô, enfim, vai depender de onde a host family morar, para que você também tenha maneiras de se locomover no seu tempo livre. Outra coisa muito importante você perguntar, e ainda falando a respeito das crianças, é em relação a questões de saúde. Você precisa saber se as crianças que você vai cuidar possuem alguma condição especial no que diz respeito, por exemplo, a alergias, alimentação. É claro que quando você chega na host family, eles repassam tudo isso com você, mas é interessante que você saiba, às vezes uma criança tem alergia a peanuts, que são os amendoins, né? E aí você não pode fazer, se você tá lá, um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, a famosa peanut butter and jelly, né? Então é importante que você tenha essas informações, o máximo de informações que você puder coletar a respeito das crianças, melhor, ok? Outro ponto, pergunte sempre se aquela família já teve algum au pair ou alguma au pair, ou se você será a primeira da família, ou o primeiro, ok? Se a família já tiver tido experiências com au pairs, pergunte como foi a experiência, pergunte se você pode ter o contato dessa pessoa para conversar, para entender mais sobre o dia a dia. Isso é uma prática muito normal, né? Quem está se inscrevendo para o programa, fazendo entrevista com as famílias, normalmente pede o contato do au pair ou da au pair anterior para conversar. É importante também que você pergunte o que a família espera da au pair, para ver qual que é ali a característica daquela família. A família quer que a au pair realmente faça parte da família, ou a família espera realmente que você só apenas faça o teu trabalho e ok, o teu tempo livre é teu. É legal você escutar isso, porque com base nisso você vai saber um pouquinho de como é a família, né? É claro que você não vai estar lá agora no momento da entrevista, mas você já vai conseguindo captar, tendo um feeling de algumas informações. E aí, com base no que eles comentarem, pergunte também quais são as expectativas em relação às atividades que a au pair desempenha, porque ali mesmo você já consegue notar algumas coisas que às vezes podem ser do teu agrado ou nem tanto. Às vezes a família vai falar, eu espero que a au pair cuide das crianças, faça laundry das crianças, mas se eles começarem a incluir algumas outras coisas que já fogem um pouco do escopo de au pair, que resumidamente é cuidar de tudo relacionado às crianças, você já pode ficar ligado de tipo, aqui pode dar um problema. Outra informação muito importante que você tem que perguntar, e a família até já espera isso, eu vou te falar isso porque eu sei que quando a gente tá fazendo, como eu já passei por isso, eu posso falar com propriedade. Quando a gente tá fazendo a entrevista com as host families, a gente sempre fica do tipo, o que a host family vai pensar? Será que eles vão pensar isso de mim? Será que eles vão pensar aquilo? Enfim, não fique com esse medo, porque o americano tem a característica de ser muito direto, muito objetivo. Então, às vezes, a gente vai com alguns receios, como brasileiros, de desagradar a host family, da host family olhar aquilo com maus olhos, mas isso não existe, tá? Desde que você também tenha um bom senso no momento de conversar. Agora, uma coisa que é importante você perguntar, voltando ao que eu ia dizer, é em relação às regras da casa dessa família. Os americanos levam isso muito a sério. Regra é regra. Se você desrespeitar essa regra, você vai estar quebrando a confiança dessa família. Porque se coloque também no lugar da host family, né? Imagina alguém que você nunca conhece morar na tua casa e, enfim, se comportar de uma forma totalmente inadequada ou totalmente diferente da sua família. Então, pense nisso também. Então, é importante que você pergunte a respeito das regras da casa, se existe alguma regra específica, utilização, às vezes, de água, de banho. A maioria das famílias é super aberta, mas já vi famílias que colocavam um limite no banho da au pair, enfim, da utilização, né, da água dentro da casa. Então, é importante que você pergunte isso também. Uma coisa que gera muito conflito às vezes e é por conta de falta de gente, esqueci a palavra. Por falta de comunicação, né? De uma comunicação assertiva entre as duas partes em relação a curfew. Quem não sabe, curfew é um horário, um toque de recolher que algumas famílias estabelecem para au pair estar de volta em casa. Então, assim, eu já vi várias famílias, a minha inclusive não tinha curfew, eu tinha total liberdade para sair e voltar ao horário que eu quisesse, mas eu sei que existem famílias que possuem ainda essa regra por conta da dinâmica da casa, e assim, a gente tem que respeitar. A gente pode não concordar e
não ir até para casa da família, se você não quiser isso, mas é importante que você saiba isso. Então, pergunte se existe a questão do curfew ou não. E uma dica extra que eu vou dar aqui, já vou aproveitar e dar essa dica extra. Tudo que você falar com a host family depois, isso pode ser, eu não tô falando que todas essas perguntas você tem que fazer em uma conversa só, tá? Senão também, eu sei que a meeting com a host family, o Skype vai ficar super longo. Às vezes vocês vão agendar várias conversas e você vai lembrar de outras coisas que você tem que perguntar depois. Então, julgue para você quais são as questões mais necessárias para você falar numa primeira entrevista e depois em outro momento, né, quando você às vezes for até falar com as crianças ou às vezes só um dos pais te entrevistou, se for falar com outro, você aproveita e pergunta também. Mas o que eu queria dizer é, depois que você falar com a host family, formalize tudo o que vocês conversaram. Você pode mandar um e-mail e falar, olha, muito obrigada pela conversa, eu entendi que os pontos principais que nós falamos foram esses. Aí você faz uma listinha, um tópico com os itens mais importantes para você ter aquilo formalizado. Fica como um respaldo para você, ok? Vamos continuar que tem mais coisa. Outra coisa importante você perguntar é em relação à educação das crianças. Cada família lida com a educação das crianças de uma forma diferente. E a au pair acaba sempre tendo que seguir o mesmo formato de educação, né, na forma de tratar a criança que os pais seguem. Então, se você souber isso com antecedência, melhor, porque você vai saber o que a criança espera no momento da au pair se comportar. Porque ele vai estar esperando, ou ela, ou eles, dependendo de quantas crianças você quiser cuidar, vai estar esperando que o teu tipo de comportamento seja semelhante ao dos pais. Isso também acaba minimizando conflitos que você possa ter dentro da casa. É claro que desafios sempre podem existir, totalmente normal, mas lembre de perguntar isso também, tá bom? E agora alguns pontos extras que eu acho extremamente importante também vocês saberem, conversarem a respeito com a host family são: primeiro, animais de estimação. Se a casa possui algum tipo de animal de estimação, pode ser gado, pode ser cachorro, whatever, e se você vai ter alguma responsabilidade em relação a esse animalzinho de estimação. Normalmente, a au pair ou au pair não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. Mas existem famílias que falam, leva aqui o cachorro para passear. Então é importante que você saiba, em caso, né, caso isso possa acontecer, com antecedência. Outra coisa, pergunte sempre em relação à casa, as acomodações da casa, onde vai ser seu quarto, se você vai ter um banheiro só seu, se você vai ter que dividir esse banheiro com as host kids, por exemplo, como é o quarto, se eles puderem compartilhar fotos do quarto com você, do seu banheiro, melhor ainda, ou mostrar no próprio vídeo ali do Skype, porque aí você já tem uma né, já cria ali uma ideia de como vai ser a sua rotina, o teu espaço. E um item que é super importante também, vocês viram que todos os itens são importantes, né? Porque na verdade é um mix deles que vai contribuir para a tua escolha. Esse último item que eu queria comentar é em relação aos serviços disponíveis, disponibilizados perto da casa da host family. Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos a gente tem as cities, as cidades, e a gente tem os suburbs, que são os subúrbios. A cidade, normalmente como Nova York, São Francisco, enfim, algumas outras cidades grandes, elas têm vários serviços fáceis, né, de fácil acesso perto das regiões onde as famílias estão localizadas normalmente. Então, academia, mercado, lojas, farmácias, esse tipo de coisa. Mas, caso você vá para um suburb, que é um subúrbio, uma casa de subúrbio, pode ser que você tenha que dirigir e esse tipo de serviço fique um pouco mais longe. Então, fique, por exemplo, a 15 minutos dirigindo, 20 minutos, depende, né? Então, assim, pergunte em relação a isso, porque dependendo de você, do que você espera, da tua rotina, do que você quer ter acesso lá, isso pode determinar também a tua escolha. E por fim, só falando um último item, vou até falar um item extra aqui, que eu lembrei agora em relação ao schedule que eu comentei lá atrás, em relação aos finais de semana e salário. Os finais de semana não são obrigatoriamente livres. De acordo com a regra do au pair, já fiz até um vídeo aqui falando das regras do programa, você tem que ter pelo menos um final de semana off por mês. Existem famílias que dão todos os finais de semana, existem famílias que não. Então, não sei qual é a sua expectativa em relação a isso, mas pergunte para que isso fique bem claro, você não se frustre lá na frente. Em relação ao salário, que muita gente tem dúvida, você pode sempre pensar da seguinte maneira: o salário base de au pair é $195,75. Esse é o base. Algumas famílias estão abertas a negociar.
E às vezes você pode falar, olha, tem como a gente fechar o meu salário em $200 redondo ou $300 redondo? A maioria das famílias esperam que o valor do programa, até por conta do objetivo deles com o programa, é que você receba de acordo com o salário base. Então, de $195 a $200. Você pode tentar negociar, mas já fique sabendo que não são todas as famílias que estão abertas a isso, infelizmente. Né? E algumas famílias, por exemplo, elas podem te falar assim, olha, a gente vai te dar o salário base, ou $200, mais o telefone, porque é importante que você tenha sempre um aparelho de celular, aí pode ser seu, pode ser da família, mas um chip americano, um número americano, para se comunicar com a escola das crianças, se for necessário, com os pais, enfim. Então, algumas famílias podem falar isso, podem falar, olha, a gente não negocia o valor do salário, mas em contrapartida a gente vai te dar o telefone de forma gratuita, né? Você não tem que pagar a conta de telefone, nada disso. Então aí realmente vai ser de você conversar com as famílias e ver o que se adequa mais ao teu perfil. Lembrando, tudo que eu disse aqui é super importante, é um pouco do que eu via no meu dia a dia, que causava confusão, que causava falta de comunicação, né, efetiva entre a família e a au pair ou au pair, que às vezes uma pequena coisinha que parece um detalhezinho pode fazer toda a diferença e mudar a tua realidade do programa, mudar o sucesso do teu programa. Então pergunte sempre, não tenha medo de perguntar. Essa é a dica que eu dou aqui para encerrar o vídeo, não tenha medo de perguntar. E tenha o teu feeling também, siga o teu feeling, fale com o máximo de host families possíveis para que você obtenha o máximo de informações possíveis e possa fazer comparações até chegar o momento de você escolher a sua host family. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas seguindo essas dicas aqui, isso minimiza muito a chance de você cair numa família perigo, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou falar de novo aqui para você deixar o teu like, fazer teu comentário, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, @ju_moretti, que aí a gente se comunica mais de pertinho, tira dúvidas e além disso você acompanha também várias dicas de inglês por lá, ok? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!